nós vamos falar sobre hábitos. 3 hábitos dos casais super felizes. 3 hábitos dos casais extremamente felizes. Não só que vivem bem, mas vivem super bem. Vivem super felizes. O que é um casamento super? Não é só feliz. Feliz já é bom, mas super feliz é aquele casamento que sobra felicidade, sobra paz, sobra prazer e não faz você ter necessidade alguma de buscar nada fora, que é o grande problema dos casamentos mais ou menos, os casamentos ok. Quando você tem um casamento mais ou menos, então a sensação que você tem é, especialmente quando você olha para outros casais aparentemente mais felizes que você, a inclinação é você olhar e sentir que você está perdendo alguma coisa. Então você começa a pensar que é melhor ficar sozinho. Ou divorciar para depois procurar uma pessoa melhor. Esse é o futuro do casamento ok, do casamento mais ou menos. Às vezes, a pessoa pensa que o tempo, né, de casado já é um sucesso, porque muitas pessoas se casam e divorciam com pouco tempo. Então, ela pensa assim, poxa, mas eu já tenho aí 10 anos, 20 anos, então, para que mexer nisso? Né? Para que querer melhorar? Isso aqui está funcionando. Alguém nesse casamento não está gostando, não está feliz, não está realizado ali, não está, sabe que poderia ter melhor. E o problema, às vezes, é que essa pessoa que está insatisfeita, ela começa a pensar assim, puxa, eu acho que eu me casei mal. Eu acho que eu poderia ter feito melhor, uma melhor escolha. E aí ela começa a mudar, né, até mesmo o olhar dela para essa pessoa. Ela para de olhar para essa pessoa e ela começa a olhar para o que ela poderia ter. E ela vê aquela pessoa como alguém que está atrapalhando a felicidade dela. E ela mesma começa a sabotar o relacionamento. Os casais super felizes tratam o outro super bem. Ele trata o outro não só bem, mas super bem. O que significa isso? Tratar super bem. Parece óbvio, mas normalmente quem a gente mais trata mal é a pessoa dentro de casa. Parece óbvio. Na rua, a gente sabe tratar as pessoas com cortesia. O patrão, o colega, o cliente, o estranho. Sim, senhor, pois não. Posso ajudá-lo? Obrigado. Por favor, desculpe, perdão. Não é isso? Do lado de fora, por questão de educação, a gente sabe tratar a pessoa. Aí quando chega em casa, a gente pensa que tem uma licença, né? Essa pessoa aqui tem que nos dar uma licença, tem que nos dar um cartão de desconto para tratar mal. Uma forma, né, que você pode entender o que é não tratar super bem, não é só você fazer alguma coisa que faz a pessoa ficar triste, né? Mas também quando você ignora a pessoa. Quando você não está nem aí por ela. Então, por exemplo, você sabe que o seu marido vai chegar 7 da noite em casa. E 7 da noite, você não está nem aí. Ele chega, você não se importa que ele vai chegar àquele momento. Você não está esperando ele, ou ela, você não está esperando, sabe? São pequenos gestos, pequenos hábitos que mostram a nossa importância no lar. Então, você vai comer, aí você come antes da pessoa, você não senta, não espera para comer com ela. Você está com fome, você não pensa assim na outra pessoa, você está com fome também? Quer que eu faça alguma coisa? Não, você vai lá, faz alguma coisa para você e a outra pessoa que se vire. Porque, assim, cada um por si.
Isso é um maltrato. Isso é você falar assim, ó, eu não me importo com você. Eu não quero saber se você está feliz, se você está bem, se você está com fome, se você está satisfeito. Eu não quero saber. Eu tenho a minha vida e eu faço o que eu quero. Essa é a mensagem. Então, nós não estamos falando aqui de flores, chocolates, levar a pessoa para uma viagem, gastar dinheiro no restaurante. Não. Nós estamos falando de hábitos, pequenos hábitos, que mostram para aquela pessoa o quão importante ela é para a gente. Ninguém pode ter certeza de uma coisa: ninguém jamais reclamou por ter sido bem tratado. Ninguém. Você nunca vai encontrar uma pessoa que vai dizer assim, ó, fui em tal lugar e fui muito bem tratado, não volto mais lá. Você não vai ver. Todo mundo que foi bem tratado volta e fala para outros. Olha, fui em tal lugar, olha, me trataram super bem. Então, você se sente impressionado com isso. Aliás, foi isso que aconteceu na Bíblia. A gente vê a história da rainha de Sabá. A rainha de Sabá viveu na época do rei Salomão e ela era rainha de Sabá, né? Hoje a Etiópia. Então, ouviu falar de Salomão. Ela ouviu falar muita fama, sabedoria de Salomão, o sucesso de Salomão, a prosperidade, etc., o seu governo, a sua forma de governar. Então ela ficou muito curiosa. E ela falou, eu vou lá, eu tenho que ir lá ver esse homem, eu tenho que saber como é que é. Eu quero ver o que eu posso aprender lá. Então ela organizou a sua comitiva, foi para Jerusalém, foi para Israel. E o texto sagrado diz que quando ela viu tudo, ela sentou para ouvir Salomão, e olhou o palácio, e olhou o templo, e os detalhes. A Bíblia descreve tudo isso, você pode ler isso depois em 1 Reis 10, descreve como que ela ficou, ela olhava os copos que os servos de Salomão bebiam, a roupa dos que serviam à mesa de Salomão, ela olhava todos os detalhes, ela filmou tudo, e ela ficou impressionada. Não só com o que ela viu, mas como ela foi tratada também. Diz o texto lá, em 1 Reis 10, diz assim, ela falou essas palavras, e eu não cria naquelas palavras, quer dizer, o que ela tinha ouvido falar de Salomão, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Quer dizer, o que eu ouvi falar de você não foi nem metade. Eu já fiquei impressionada com o que eu ouvi, mas quando eu cheguei aqui e vi tudo isso, a forma que eu fui tratada, não me disseram nem a metade. Ela saiu de Jerusalém impressionada. A Bíblia diz que ela ficou fora de si. Imagine o nível de tratamento que Salomão deu para essa mulher. Mas ele era um rei. Tá bom. Mas você é rei na sua casa. Você é rainha na sua casa. Você pode tratar essa pessoa dentro da sua realidade também como um rei ou como uma rainha. Você pode e deve. É esse nível de tratamento que você tem que procurar fazer. Tratar super bem. Se você seguir esse primeiro hábito, você já vai dar o primeiro passo. Segundo hábito que você deve seguir é semelhante ao primeiro, mas diferente. Faz o outro se sentir super importante. O que é se sentir super importante? Quando você está com uma pessoa que foca em exaltar, em levantar você, então aquela pessoa parece que ela tem um dom, né? Você deve conhecer pessoas que quando você está com elas, você se sente bem. Como também você deve conhecer pessoas que quando você está com elas, você quer logo dar uma desculpa para sair. Você não se sente bem com elas. Se você perceber, as pessoas que a gente gosta de ficar com elas são pessoas que nos fazem se sentir importantes.
elas não ficam falando delas o tempo todo, elas querem saber sobre nós, não é? Quer saber como é que foi o seu dia, e o que aconteceu com você, o que aconteceu na sua vida, como é que está esse projeto que você está trabalhando, como é que foi a experiência, como é que foi a dificuldade. A pessoa coloca você no centro, você é o centro das atenções dela. Então ela não é uma pessoa, mais uma pessoa na sua vida. O seu marido, a sua esposa, não pode ser mais uma pessoa na sua vida. Nós não casamos para isso. O nosso relacionamento no casamento é uma representação do nosso relacionamento com Deus. O que nós estamos falando aqui também é com relação a Deus. Então, assim como nós falamos assim, olha, eu tenho que tratar bem, super bem. Eu tenho que fazer essa pessoa a mais importante. É o que a gente faz com Deus. Você vê que tudo que Deus espera da gente é o que é exigido num casamento super feliz. Mas se você não faz com quem você vê, como que você vai fazer com Deus? O que o homem mais quer da mulher não é o sexo. Sexo é importante, mas não adianta ter sexo e ser desrespeitado. Então o homem quer ser respeitado pela mulher. A mulher hoje, com o avanço da sociedade, ela ouve, fora do casamento, ela ouve tudo ao contrário. Você não precisa de homem, você não deve satisfação a homem não manda em você. Ela só ouve mensagens contrárias ao homem. Então, sem querer, ela acaba fazendo o marido se sentir como se ele não conta. Não conta. Não, isso é dos dois lados, naturalmente. A mesma coisa, às vezes, o homem faz sentir que a mulher não conta, né? Às vezes, o marido vai lá e troca de carro, vendeu o carro e comprou outro carro. Chega em casa com um carro novo, a mulher... De que é esse carro? Não, eu comprei. Eu troquei o carro. Não consultou a mulher. Não perguntou se ela gosta do carro. É como se fosse só ele usar o carro, né? Só ele viajar naquele carro. Não perguntou a cor, não perguntou nada. Ele tomou todas as decisões e ignorou a opinião dela. Só um exemplo. Quer dizer, ela sente-se o quê? Não importa. Fazer a pessoa se sentir super importante é você valorizar a opinião da pessoa. Não quer dizer que você vai concordar sempre. Mas quer dizer que você quer ouvir, você quer saber o que a pessoa pensa, você quer saber o que ela acha, qual o ponto de vista dela, o que ela pode contribuir para isso. Você está com amigos, vocês vão sair juntos, essa pessoa é a mais importante, você se preocupa com o bem-estar dela. O que a mulher quer? Se o homem quer ser respeitado, a mulher quer ser vista. O homem às vezes está com a mulher, junto com outros amigos, outros casais, outras pessoas, ele tem olhos para todo mundo, mas não tem olho para a mulher dele. A mulher dele não se sente vista. Ela se arruma toda, vai para algum lugar, muda o cabelo, faz toda a produção para a sua aparência, sai com o marido, esperando que o marido vai olhar e vai falar, você está bonita, eu gostei da tua roupa, do teu cabelo e tal. O marido não nota. Para ele não aconteceu nada. Chega lá no lugar, outra pessoa nota. Poxa, você mudou teu cabelo, você fez isso, você fez aquilo. Aí, pelo menos alguém notou, ela sente um pouquinho. Ela queria que o marido visse, mas o elogio vem de outra pessoa. E pior, às vezes vem de outro homem. Quer dizer, ela não se sentiu vista, não se sentiu importante. Faça isso. Isso é um pequeno ajuste, um pequeno esforço que você tem que fazer. Talvez você pense, isso é bobagem. Não, não é bobagem, não. Aliás, os solteiros podem aprender com isso, Cristiane, porque talvez a gente falando tanto de casais, os solteiros pensam assim, mas e eu que sou solteiro, como é que eu resolvo essa minha situação? Isso já se aplica a você. Imagine você solteiro, aprendendo a tratar bem. Não é? Como é que Rebeca, na Bíblia, chamou a atenção do servo de Abraão, quando ela foi escolhida para ser esposa de Isaac, filho de Abraão?
que chamou a atenção do servo de Abraão, que foi lá escolher uma jovem para o filho do seu senhor? Hã? Ele pediu água. Me dá um pouquinho d'água para eu beber? Ele pediu. Chegando cansado da viagem, com seus camelos, ela num poço, e ele pediu, me dá um pouquinho d'água para beber? O que ele esperava? Ele esperava um copo d'água. O que ela fez? Ela deu água para ele e falou, eu vou dar água para os seus camelos também. Camelo beber água? 10 camelos? Meu Deus, aquela mulher carregou foi balde. Pode ter certeza que ela carregou muito balde, porque um camelo bebe até 200 litros d'água. Um camelo, eram 10 que tinham. Então, ela foi lá, quantas vezes pegou aquele balde e serviu um estranho. Mas aquela atitude, aquele gesto dela, chamou a atenção do servo de Abraão. Você tem que fazer do seu modo de vida normal, no seu dia a dia, você tem que fazer o quê? O seu hábito, tratar bem as pessoas. Começa na sua casa, trata bem o pai, trata bem a mãe, trata bem o irmão. Trata bem as pessoas, como regra. No seu trabalho, na escola, faça um hábito seu, tratar bem as pessoas. Por quê? Porque a notícia corre. A notícia vai correr. Se você maltrata, a notícia também corre. Mas se você trata bem, quem estiver interessado em você e vai fazer perguntas, vem cá, fulano, o que você me diz do fulano? Se você é o tipo de Rebeca, o comentário vai ser, olha, fulano é um doce de pessoa, fulano, olha, trata bem, todo mundo gosta dela aqui. Então já. Isso sim é atraente. Terceiro hábito. Pergunta o que Deus quer que eu faça no meu casamento. Os casais super felizes, obviamente isso aqui é uma dica para casais que temem a Deus. Eles perguntam constantemente dentro de si. Eles têm uma terceira pessoa no casamento, que é Deus. É o árbitro do casal. É Deus que comanda esse casamento. É a terceira dobra do cordão que a Bíblia fala. Então, a esposa, o marido, está sempre pensando assim, o que Deus quer que eu faça com respeito a isso? Então, às vezes vocês têm embates, né? Vocês têm discórdias, que você fica muito frustrada, ou você, marido, fica frustrado, porque vocês brigam, vocês discordam, e você pensa assim, poxa, por que a minha esposa não me entende? Por que a minha esposa não enxerga que ela está errada, eu estou certo? Por que meu marido não enxerga que ele está errado, eu estou certo? Aí você fica e briga e tal, e não resolve. Mas quando você pergunta a Deus, o que o Senhor quer que eu faça, meu Deus, sobre isso? Eu não consigo mudar meu marido, ele tem um jeito, ele tem o vício da bebida, ela é apegada à mãe, ela coloca a mãe em primeiro lugar acima de mim, eu já falei com ela coloca os filhos acima de mim, eu já falei, mas não muda, o que eu faço? Então aí o marido vai a Deus, a esposa vai a Deus. O que o Senhor quer que eu faça a respeito do meu casamento? Porque Deus que fez o homem, Deus que fez a mulher, Deus que fez o casamento, Ele sabe como isso funciona. Ele sabe tudo a seu respeito, a respeito do seu marido, da sua esposa. Ele sabe por que a sua esposa faz o que ela faz. Por que o seu marido tem certas dificuldades na vida. Ele sabe, ele entende, ele vê o que ele pensa, ele lê o que ele pensa. Ele viu o que ele já passou nessa vida. Então, Deus entende essa pessoa que está com você. Então, é inteligente quando você pede a Ele direção. Porque Ele conhece, então, Senhor, como é que eu posso me dar bem com essa pessoa tão diferente de mim? O que o Senhor quer que eu faça para ajudar essa pessoa? Como conviver com essa pessoa? Como que eu posso fazer essa pessoa feliz? Deus sabe como. Mas muitas vezes a gente não quer esperar em Deus, a gente não quer buscar em Deus essa direção. A gente fica querendo usar táticas. Se você mudar a sua parte, o que vai acontecer?
Você não muda para impressionar a pessoa. Você muda porque você quer ser melhor. Você muda porque você quer obedecer a palavra de Deus. Então, quando você muda e faz a sua mudança, um hábito, não é por um dia ou uma semana, é um hábito. Então, você começa a influenciar a outra pessoa a querer mudar também. É claro que existem outros hábitos, nós poderíamos falar de outras coisas, mas esses 3 aqui são entre os principais que vão ter um impacto grande na sua vida.